Tudo que a gente sabe sobre Uranus é que ela, assim como Poseidon e Plutão, é uma das 3 armas ancestrais que existiram durante o século perdido, mas suas especificações como localização, capacidades e para que ela foi usada no passado ainda permanecem em segredo. A melhor dica que temos para ela é que, assim como as outras armas ancestrais, ela recebeu o nome de um deus greco-romano, Urano, a divindade que personifica o céu, deixando assim evidente que essa arma possui uma relação poderosa com os céus e essa camada do planeta é a sua área de atuação, mas é óbvio que ao longo da obra Eiichiro Oda foi deixando algumas pistas do que pode ser Uranus, e essa teoria é a coalizão dessas evidências e vários mistérios ainda não revelados em One Piece. Tudo aponta para a mesma resposta. Essa é uma ideia bem diferente e de certa forma inovadora do que pode ser Uranus, explicando o incidente cometido contra Lulusia, o enorme ovo Noro Jackson, o segredo do Florian Triangle e até mesmo a raça de Mu-sama. Essa teoria de explodir a mente vai trazer vários pontos muito interessantes em relação a Uranus, então já deixa aquele like que é de graça, se inscreve no canal também que é de graça e vem comigo com esse vídeo. Eu sou o Lipe e simbora! É muito possível que Uranus seja a arma ancestral proporcionalmente oposta a Poseidon, sendo da mesma natureza que ela, mas contrária. Calma que você já vai entender. Se a gente notar bem, o Oda propositalmente contrastou os lunários e os homem-peixe em sua história, algo que, anota aí, vai ser fundamental para entendermos Uranus. Os lunários usam fogo, os homem-peixe usam água. Os lunários voam pelo céu, os homem-peixe nadam pelo mar. Os lunários dominam em combate aéreo, os homem-peixe dominam em combate aquático. Os lunários eram considerados como deuses acima dos humanos. Os homem-peixe eram considerados como seres inferiores abaixo dos humanos. Os lunários viviam muito acima da superfície no topo da Red Line, na antiga terra dos deuses. Os homem-peixe viviam muito abaixo da superfície, no fundo da Red Line, no reino Gyojin. E olha que curioso, essas duas regiões mencionadas são exatamente uma em cima da outra, na Red Line, conectadas pela árvore da luz solar Eva, como se eles realmente fossem diferentes faces de uma mesma moeda. Aqui também vale lembrar que os homem-peixe possuíam um tesouro nacional de grande valor e através das palavras do próprio Doflamingo, a gente é informado que em Marejoa, a antiga terra dos lunários, também possuía um tesouro nacional capaz de estremecer o mundo. E agora, levando esse paralelo gritante para as armas ancestrais, temos Uranus, que é o deus do céu, enquanto Poseidon é o deus do mar. E eu aposto que a essa altura, vendo a lógica por trás dessa ideia, você já começou a entender aonde eu quero chegar. Tá claro demais quantos contrastes óbvios Oda fez entre essas duas raças, e isso é provavelmente intencional. Então, desde os tempos mais primórdios, os lunários e os homem-peixe são uma espécie de oposição. Vemos então que essa dissemelhança entre eles, que habitavam regiões bem diferentes, mas interessantemente muito próximas, tem uma relação poderosa. A raça mais forte dos céus e a raça mais forte do mar. E no meio termo entre essas duas raças, aqueles que viviam entre o céu e o mar. Humanos, gigantes, minks, tontatas e por aí vai. E tenha em mente essa questão das raças e suas respectivas camadas, porque vai ser mais importante lá no finalzinho do vídeo. Sabemos que há 800 anos existia outra princesa sereia que possuía os poderes de Poseidon, assim como Shirahoshi, que através de sua vontade pode controlar os reis dos mares. E a ideia dessa teoria, baseada em todo o contraste aqui levantado, é que enquanto uma princesa sereia é capaz de despertar os poderes de Poseidon, algum lunário é capaz de despertar os poderes de Uranus, uma qualidade que os fez ser perseguidos e dizimados pelo governo mundial, ao mesmo tempo que esses tiranos afundavam cada vez mais a existência dos tritões no abismo do mar. Duas raças perseguidas, oprimidas e quase destruídas. E como a gente está seguindo uma simetria bem clara aqui, né, vamos supor que esse ser capaz de controlar o que é Uranus seria uma espécie ali de príncipe ou princesa dos lunários, tal como Shirahoshi e sua antecessora eram princesa dos tritões. A ideia aqui é que esse príncipe dos lunários tem uma habilidade contrastante, porém correspondente à princesa sereia. Se ela controla os reis dos mares, seu poder é o de controlar os reis do céu. E óbvio, que diabos seriam os reis dos céus que a gente nunca viu nada parecido? E aqui tem duas opções que já foram evidenciadas dentro da história e podem ter relação com Uranus. A primeira é o pássaro colossal.
Em Skypiea temos um personagem que passa completamente despercebido, que é o Fusa, um pássaro colossal que faz parte do exército de Deus e é simplesmente capaz de cuspir fogo. Com um dial, mas é capaz de cuspir fogo. Ele era do exército de Deus e os lunários eram considerados deuses. E essa ave também era capaz de conjurar fogo, tal como essa raça também consegue fazer. Detalhe, o Fusa não é derrotado, ele simplesmente vai embora quando seu nono, o Shura, é vencido pelo Viper. Pera, deixa eu ver se eu entendi então. Você tá querendo me convencer de que esse pássaro bizarramente aleatório é o que uma arma ancestral controla? De forma alguma, tá? Calma, mas a ideia sim é que ele possa ser uma espécie de foreshadow pro verdadeiro Uranus, que seria uma espécie de pássaro lendário gigantesco, semelhante ao grandioso Rock da mitologia árabe. Um ser verdadeiramente colossal, dito como uma criatura capaz de carregar elefantes em suas garras. E o interessante aqui é que o Rock já foi mencionado na história através dos golpes do Luffy, o Gomu Gomu no Red Rock. Um soco imbuído em Haki do Rei e revestido em chamas. Um elemento muito pertinente para toda a relação que a gente vem construindo aqui, né? Entre a arma ancestral Uranus e os lunários. Detalhe muito importante, o primeiro paralelo que a gente levantou na teoria indica que haverá um príncipe lunário capaz de controlar essa criatura insana. Mas nada impede que a própria criatura em si seja Uranus, beleza? Então a gente abre duas ramificações possíveis para a teoria. A de que Uranus é quem controla essa criatura, no caso esse lunário especial, ou que Uranus é a própria criatura. O que no fim das contas não vai mudar muita coisa, tá? Mas acho bom deixar avisado, porque durante o vídeo eu vou mencionar a criatura como Uranus algumas vezes e o príncipe dos lunários também como Uranus. Até porque a lógica paralela apresentada no início do vídeo é super interessante, mas também é importante a gente notar que Pluton é um barco, Poseidon uma pessoa, logo Uranus poderia ser uma criatura. Show? Lá no finalzinho do vídeo também eu vou explicar um pouco melhor de por que Pluton ser um barco, enquanto as outras armas ancestrais são seres vivos. Bora dar sequência. Rock, ou o que quer que seja essa suposta ave colossal chamada Uranus, poderia ter nascido do ovo que se encontrava no navio de Roger. Vale notar que na Batalha de Edward, evento canônico que precede os acontecimentos filler do filme Strong World, Chico e Leão Dourado menciona que Roger tinha em sua posse uma arma ancestral e que juntos eles poderiam dominar o mundo. Logo após o início do combate, uma tempestade repentina acomete o cenário e destrói metade da frota de Chique, sagrando Roger vitorioso sem nenhuma baixa. Uma tempestade, elemento essencialmente conectado aos céus, salvou o rei dos piratas e sua tripulação, e em seu barco naquela altura havia um misterioso ovo gigantesco, além da menção de que em sua posse estava uma arma ancestral. Um ovo gigantesco, né, que certamente ao chocar geraria ali uma criatura de proporções titânicas. Tendo em mente que o Roger tinha um ovo 100% suspeito no seu navio de tamanho exagerado, a posse de uma arma ancestral, que não poderia ser Pluton porque ela está presa em Wano, e nem Poseidon porque ela ainda não tinha nascido, e foi uma tempestade que o salvou. Não é nada difícil conectar os pontos e concluir que a criatura gerada desse ovo é Uranus. E até mesmo em sua fase de incubação, ela já poderia ser chamada de uma arma ancestral. Afinal, seus poderes ali, né, já podiam ser manifestados. Esse me parece um raciocínio tão lógico e tão claro que eu sou 100% convencido de que a criatura que saiu desse ovo aí é Uranus, né? Ou que quem controla esse ser é uma arma ancestral. Então essa é a primeira possibilidade, que a criatura nascida do ovo Noro Jackson é um pássaro gigantesco. E a segunda opção é que essa besta descomunal seja um réptil voador de proporções enormes. Criaturas que também nascem de ovos. Não que a gente tenha hoje em dia répteis voadores, né? Mas répteis também nascem de ovos. Esse é o ponto. E se a gente busca referências dentro do universo de One Piece, a gente encontra coisas muito interessantes. Pode ser uma serpente, como vimos em Skypiea, porém muito maior e imponente. Algo como um Quetzalcoatl ou um dragão. Já é canonicamente provado que essa criatura existiu no mundo de One Piece, seja pelo histórico de Ryuma ao salvar o país de Wano de um enorme dragão, ou até mesmo pela fala de Yamato no capítulo 997, que dá a entender que dragões existiam e possuíam essa habilidade de criar nuvens de fogo. Dragões também parecem ter uma relação curiosa com os lunários, e podem ter dividido um espaço no topo da Red Line, afinal, a habitação dessas criaturas mitológicas muitas vezes na cultura geral é mencionada como o topo das montanhas mais altas do mundo.
Quem sabe até a relação do Kaido dragão com o Lunário King não seja um foreshadowzinho aí, alguma relação entre lunários e antigos dragões. E se a gente traz tudo isso pro universo de One Piece, os dragões podem ter habitado o topo da Red Line como uma espécie de reis dos céus. Curiosamente, os dragões sumiram desse universo, talvez perseguidos como os lunários, e parece não sobrar mais nenhum original nos dias de hoje, além dos artificiais que estavam sendo feitos em Punk Hazard. E olha que doideira! Quem estava solicitando a criação desses dragões eram os próprios dragões celestiais, e esse título dos Tenryubitos, o significado não é muito estranho. Por que eles se chamam dessa forma, dragões celestiais? Por que esse nome tão específico? Por que dragões? Por que celestiais? Será que porque há 800 anos eles usurparam o topo da Red Line dos deuses lunários e também dos dragões, reis dos céus, que habitavam essas terras? Por isso também usurparam de certa forma seu nome? Dragões e celestiais? Enfim, o elemento dragão em One Piece ainda parece que vai ter alguma importância na história, e sua relação com a arma ancestral Uranus agora, parece bem mais provável. Mencionado tudo isso, é possível que o príncipe lunário do passado tenha tido a capacidade de controlar dragões, que seriam ali uma espécie de reis dos céus. Por isso, esse príncipe lunário seria Uranus. Mas pode ser que na verdade existisse um dragão acima de todos os dragões, que seria no caso a criatura Uranus, e consequentemente a predecessora espiritual da gerada do ovo do Roger, tal como Shirahoshi e a antiga princesa Poseidon. Enfim, independente de ser uma ave gigantesca ou um dragão colossal, entra uma pergunta que pode desvendar um dos maiores mistérios de One Piece: como essa criatura poderia se manter oculta do mundo? Zunisha, um elefante de 35 km de altura, é a prova de que pode existir outro ser colossal dessa forma e se manter escondido no planeta. E para esse dragão ou pássaro lendário ficar escondido, bastaria usar seus próprios poderes para se manter na oculta. Sendo Uranus com a provável habilidade de criar tempestades, nuvens, manipular o clima e qualquer vertente nessa esfera, ele poderia se manter oculto em meio à névoa espessa que ele mesmo poderia gerar. Ou se decidisse ou fosse mandado sair de seu habitat normal, Uranus poderia se ocultar em nuvens de tempestade geradas por ele mesmo no céu, mantendo assim sua aparência oculta. E a gente já não viu algo assim? É dito que mais de 100 navios sumiram no Florian Triangle, e esses eventos peculiares começaram antes mesmo de Thriller Bark ir pra lá há 10 anos. O próprio narrador de One Piece diz que esse é um mistério antigo e inexplicável. Mas será que não poderia ser o lugar onde Uranus se esconde? O local em que a criatura se estabeleceu após nascer do ovo? Eu sei que aqui a gente entra num detalhe bem peculiar, que é a silhueta do Florian Triangle, que muita gente diz, que consegue enxergar aí duas patas enormes de elefante e uma tromba, o Ronaldinho Gaúcho dançando com o Zeca Pagodinho, 3 Among Us, uma cabeça de ovo do Roger, sei lá mais o que, mano, mas eu tenho um recado pra vocês. Pra surpresa total de absolutamente ninguém, muitas das silhuetas do Oda não condizem com a realidade, em sua maioria não fazem muito sentido. Pô, olha esse Kaido capenga. Olha os primeiros 7 Chichibukais. A gente não precisa ir tão longe, na verdade. Olha o mais recente aí, o Ryokugyu. Foi apresentado um pouco mais de 100 capítulos depois e a silhueta não tem nada a ver. E essa Big Mom, pelo amor de Uranus? O Florian Triangle foi apresentado no capítulo 442, há mais de 600 capítulos atrás. E o que eu tô querendo dizer aqui é que essa silhueta do Florian Triangle pode ser absolutamente qualquer coisa, por mais que pareçam aí, 3 grandes pilares. O que a gente tem de mais importante aqui é que essa silhueta possui olhos que cintilam, indicando que é uma criatura viva de proporções colossais, que certamente vai ter alguma importância na história. Se mantém oculta em névoa e eventualmente precisa ser explicada. E essa é a ideia. A criatura que nasceu do ovo misterioso do Roger se mantém oculta no Florian Triangle até precisar agir.
e esse monstro enorme é um dragão ou uma ave lendária, que quando sai de seu habitat natural, se oculta em meio a nuvens negras para não ser vista. Tendo essa potencial capacidade de gerar nuvens, névoas, tempestades, como foi mostrado em Edge War, essa criatura poderia se esconder em algum lugar com alta densidade, onde vê-lo é quase impossível. E quem por acaso cruzasse seu caminho e conseguisse ver sua aparência, teria seu barco apagado da história, como aconteceu com mais de 100 navios no Florian Triangle. Sendo uma arma ancestral, essa criatura teria poderes incríveis, assim como Pluton e Poseidon, capazes de destruir uma ilha por completo. Por isso, somando os pontos aqui mencionados, não faz sentido que Uranus seja exatamente o que vimos no capítulo 1060. Naquele momento, vemos uma habilidade absurdamente poderosa sem precedentes, praticamente o uso de uma arma ancestral, que fez o próprio Buster Call parecer uma brincadeira. Além disso, o Oda deixa claro que há algo se aproximando nos céus de Lulúzia, oculto em nuvens negras e espessas. Talvez uma criatura de proporções colossais e poderes de armas ancestrais? Detalhe muito importante. Como eu já havia falado, Lulúzia, diferente do que saiu no capítulo semanal, teve sua localização corrigida no lançamento do volume 105 para a primeira metade da Grand Line, o que faz com que ela esteja muito mais perto do Florian Triangle, o que facilitaria demais o deslocamento dessa criatura até lá. Tudo isso contribui muito para a ideia do que o que a gente viu no Florian Triangle ser de fato Uranus, uma criatura gigantesca capaz de produzir nuvens, névoa e tempestades, se ocultar do mundo usando essas habilidades, além de ter um poder capaz de destruir uma ilha em 1 segundo. Algo, obviamente, digno de uma arma ancestral. E obviamente vocês se lembram quem ordenou a destruição de Lulúzia, né? O soberano desse mundo, o ser que reina sobre todos, Imu-sama, o príncipe dos lunários, talvez? A falta de fogo em suas costas e o próprio motivo para dizimar seus iguais são perguntas que precisariam ser respondidas caso esse seja o cenário verdadeiro, mas isso poderia justificar como ele foi capaz de controlar essa criatura. Uma coisa que eu acho muito interessante é a introdução dos lunários e da tribo dos Três Olhos, porque a importância que é dada a eles indica que futuramente alguém dessas raças vai ter alguma relevância fundamental para a história, e Imu-sama pode acabar sendo aí, né, de alguma dessas tribos. Outra possibilidade, se por acaso você acha que Imu-sama ser o príncipe dos lunários parece algo muito distante da realidade, é que ele mesmo possa ter em cativeiro esse ser que seria capaz de comandar Uranus. Talvez a busca desenfreada pelos lunários no passado tenha sido motivada para aprisionar esse príncipe lunário e mantê-lo em cativeiro por vários e vários séculos. Aqui é claro, né, a gente pode estar também supondo que Imu-sama é imortal, assim como esse príncipe lunário. Ambos em alguma altura da história teriam recebido a cirurgia da juventude perene, ou que Imu-sama, mano, e o governo mundial foram meio que controlando o nascimento dessa família, né, de lunários para sempre os manter sob seu controle, o que seria absurdamente perturbador, mas justificaria ali, né, ele ter em cativeiro hoje em dia o príncipe dos lunários. Enfim, cenários possíveis aí, mas o mais importante é a gente saber que Imu-sama parece ter o controle do que desconfiamos fortemente se tratar de Uranus. E caso seja confirmado, eu acharia muito legal essa questão da criatura do Florian Triangle estar relacionada diretamente com o que vimos em Lulúzia e a arma ancestral Uranus. Como eu disse, essa criatura pode ser Uranus por si só e por algum motivo responder às ordens de Imu-sama, ou Imu-sama é Uranus e por isso controla esse ser. Resumindo minha visão sobre essa teoria e o que eu realmente acredito ser, Uranus era o ovo Noro Jackson e a criatura que foi gerada ali permanece sendo essa arma ancestral. Desde seu nascimento, ela ficou oculta na névoa que ela mesma cria no Florian Triangle. Todo mundo que viu ela acabou sendo morto, conforme temos a informação de que mais de 100 navios sumiram ali. Por algum motivo, Imu-sama é capaz de comandá-la, e essa criatura que é Uranus, que age na camada do céu, possui a habilidade que vimos no capítulo 1060, que oculta em meio a nuvens, destruiu completamente Lulúzia. E a outra possibilidade bem forte é que Imu-sama seja de fato a arma ancestral Uranus. Não à toa ele vive no topo da Red Line, no lugar mais próximo dos céus, e claro, hierarquicamente falando, e também concretamente falando, ele tá no topo do mundo. E se por acaso você ainda confia nas silhuetas do Oda, olha o Florian Triangle e fala, pô mano, esse bagulho aí tá esquisito,
Toma esse gabarito aqui, ó, pronto. Uma galinha gigantesca confirmada e irrefutável. Nossa, melhor ainda agora. Um dragão boladão com metade do corpo mergulhado no mar. Vai dizer que não é... Mano, vai dizer que não é possível. E aí, Kaido o Capenga, Ryokugyu da Conchinchina. Vão dizer que esses memes da silhueta do Oda não foram bons? Não fazem sentido? Não podem ser a realidade? A gente já viu o pior dentro da obra, hein? E essa criatura aí gigantesca precisa de uma explicação. Fora o meme que tá muito bom, por sinal, né? De nada, obrigado. Essa silhueta pode ser absolutamente qualquer coisa e não ter nada a ver com essa forma aí, mano, de 3 pilares que a gente vê. Tem gente que viu aí elefante maluco, tem gente que vê pássaro galinha gigante. Pode ser absolutamente qualquer coisa. Pode ser um elefante gigante, pode ser um pássaro gigante, pode ser o Zoro de calcinha, pode ser muita coisa. E claro, não posso deixar de falar sobre Pluton, como mencionei no meio do vídeo. Só pra finalizar aqui, vamos lá. Como mencionado, os seres que viviam na camada inferior do mundo possuíam uma arma ancestral natural que seria Poseidon, uma pessoa. Os seres que viviam na camada superior do mundo possuíam outra arma ancestral natural que seria Uranus, ou uma criatura ou uma pessoa. Então, para se igualar, né, se equiparar ali, os seres que viviam na camada intermédia do mundo criaram a arma ancestral Pluton, com o objetivo claro de ter em suas mãos um recurso bélico tão poderoso quanto as raças que sobrevoavam acima deles e nadavam abaixo deles. Ou seja, por isso Pluton é um barco, porque ela é a única arma ancestral que é de fato uma criação para equilibrar ali, né, para rivalizar com as armas ancestrais naturais, Poseidon e Uranus. E tá aí mais um vídeo, meus queridos. Eu realmente gosto bastante desse contraste gritante entre os lunários e os tritões e realmente me pergunto se Oda vai usar isso de alguma forma pra trabalhar Uranus. Também fico curioso pra saber o que aconteceu com o ovão ali do Roger e, claro, como Imu-sama é capaz de destruir uma ilha inteira com uma simples ordem. Pois é, enquanto esses mistérios ainda não são revelados, a gente vai se divertindo por aqui, criando teorias, levantando especulações e, claro, debatendo sobre One Piece. Eu espero de verdade que você aí tenha gostado desse vídeo, tá? E te peço encarecidamente para deixar aquele like, se inscrever no canal se você não é inscrito e, claro, recomendar esse vídeo aqui para alguma... Chegou até aqui, cara? Manda aí para 3 amigos. E deixa um comentário também, gostou da teoria? O que você acha aí, mano? Que Uranus vai ser uma criatura, né? Vai ser no caso um animal ali, um dragão enorme, ou acha que é Imu-sama que controla ele? Enfim, debatam, vamos conversar, é sempre muito bom ver a ideia de vocês. Então é isso, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê num próximo vídeo. É isso, galera, valeu!